Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a Palavra do Senhor. É o objetivo do nosso canal, estudarmos a Palavra do Senhor para que possamos edificar as nossas vidas. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Hoje vamos dar o encerramento da primeira unidade, que nós falamos sobre a justificação para o pecador. Vamos tratar do assunto da justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos dar o encerramento de toda a exposição de Paulo a respeito desse assunto, baseado na fé de Abraão. Vamos estudar todo o capítulo 4, do verso 1 ao verso 25. Mas antes de começarmos, quero lembrar os irmãos para fazer os seus comentários nos vídeos que estamos colocando, anexando, com perguntas ou algumas dúvidas que os irmãos tiverem. Não deixe de dar o comentário, não deixe de participar, porque isso é muito importante para nós. E também vamos deixar na descrição desse vídeo os links das aulas anteriores, para que os irmãos não percam nenhuma mensagem, para que possa ter o entendimento completo de tudo aquilo que Paulo quer dizer através dessa epístola. Antes de começarmos, queridos, vamos orar, porque é muito importante tudo que vamos fazer, que façamos através da graça do Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos as nossas vidas, os nossos corações diante do Senhor. Peço nesse momento, Senhor, especial, que o Senhor vai visitar cada um dos irmãos que estão dispostos a estudar essa aula, que eles possam ser agraciados com entendimento, que eles possam desfrutar, Senhor, de todo o entendimento da justificação pela fé, de toda a redenção alcançada através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a fim de que possam desfrutar desse amor, dessa liberdade, dessa graça que o Senhor nos deu com tão profundo amor. Se entregou por nós, para que todos nós, na unidade da fé, possamos glorificar o Teu nome, Senhor, porque esse é o propósito, de sermos alcançados para a glória do Teu nome. Assim eu oro, agradecido pela oportunidade e liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando em Romanos, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Vamos, queridos, examinar o que Paulo quer falar nesses 8 primeiros versículos. Vamos dar aqui uma contextualização de tudo antes de explicarmos verso a verso. Vimos aqui no capítulo 4, de 1 a 8, que Abraão não foi justificado pelas obras. No final do capítulo 3, nós vimos que a obra sobre a qual se baseia a justificação do cristão está consumada. O terreno em que o nosso Deus pode nos encontrar para nos justificar e abençoar está preparado. Tudo quanto o Senhor Jesus tinha que fazer para nós já foi feito. Nós aqui estamos apresentando, através da Epístola de Romanos, passo a passo do que é o Evangelho da Graça. Então nós estamos na parte principal, uma parte fundamental, que é a justificação pela fé. E o encerramento dessa ideia, Paulo traz à vida de Abraão
como fonte de entendimento por que sempre foi a justificação pela fé o propósito de Deus. Tá certo? Vamos dar continuidade aqui falando que muitos não têm ocupado esse lugar pela fé, nem encontrado a bênção, mesmo que de todo o seu coração, o seu desejo seja saber como encontrá-la e tornar posse dela. É o que capítulo 4 nos responde. Todo aquele que deseja alcançar essa graça da salvação, mas não sabe como, Paulo aqui coloca bem claro, através da vida e do exemplo de Abraão, como se alcança essa graça de salvação. É isso que eu quero colocar e deixar bem ressaltado no início, antes mesmo de começarmos a análise dos versos. Porque é muito importante essa fase, porque vai determinar a nossa vida diante do Senhor, com o entendimento da palavra. Tá certo? Então vamos lá. Paulo, nos 8 primeiros versos, chama atenção para 2 homens, Abraão e Davi. Abraão viveu antes de Deus ter outorgado a lei a Moisés, e Davi nasceu depois da lei. Todavia, ambos são justificados. Paulo aqui chama a atenção desses 2 personagens, porque essas 2 personagens são muito importantes para o povo judeu. Então ele quer trazer a imagem desses 2 representantes para embasar essa justificação pela fé. Vamos contextualizar. Os judeus na época de Paulo enfatizavam tanto a guarda da lei, a justificação pelas obras da lei, que esqueceram que antes da lei ser dada, Abraão já havia sido justificado pela fé. O pacto do Sinai com Moisés, que foi a entrega dada ao povo de Israel da lei, não pode anular o acordo feito com Abraão 400 anos antes. Paulo aqui quer chamar a atenção, e é o foco da atenção para esses versículos, é que Abraão, antes da lei, já tinha sido justificado pela fé. Então a justificação pela fé não é uma novidade. O povo judeu, os israelitas, eles já conheciam esse princípio de fé por justificação, mas eles não levaram em conta isso e colocaram a lei como se fosse soberana diante da vida deles e esqueceram da fé que justifica. É isso que Paulo quer colocar, é o foco da atenção de Paulo aqui. Paulo quer elaborar ainda mais a justificação pela fé que já havia sido anunciado no Antigo Testamento. A justificação no sentido de concessão de justiça ao injusto, e a fé em termos de confiar no Deus da criação e da ressurreição. Paulo aqui enfatiza 2 princípios fundamentais, que a justificação, ela tem essa questão de ser justo, é pela atitude de fé colocada aos pés do Senhor, na confiança do Senhor, na obediência do Senhor. Essa fé, ela é pautada na graça que Deus nos concede, e não por algo que nós conquistamos. Temos que ter isso como princípio. É a graça de Deus atribuída. Então, através de Abraão e de Davi, Paulo busca mostrar que a justificação pela fé é o único meio pelo qual Deus garante a salvação. Dado primeiro no Antigo Testamento aos judeus e depois no Novo Testamento também aos gentios. Agora vamos analisar os versos. Depois de contextualizar tudo, nós vamos ver que é um erro pensar que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento pelas obras e no Novo Testamento pela fé, baseado num pressuposto que os judeus têm uma forma distinta de salvação. Nós vimos nos capítulos anteriores que não há distinção, todos nós estamos debaixo da ira de Deus, todos nós estamos sujeitos ao mesmo julgamento. O Senhor diz na sua palavra que aquele que negligenciar um só mandamento, ele negligenciou todos. É como se fosse assim, 99% de obediência corresponde a 100% de desobediência.
Para o nosso Deus é assim, é tudo ou é nada. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos do Senhor. Ou nós fazemos a obra por completo, ou não. Então, não tem distinção, amados. Somos todos no mesmo patamar. Não tem distinção. Então, como que a gente pode analisar no Antigo Testamento a salvação pela lei e no Novo Testamento é pela fé? Não. Sempre foi pela fé. E é isso que Paulo quer mostrar aqui. A fé ou obras. Abraão, o pai do povo judeu na carne, foi citado por Paulo como exemplo de justificação pela fé, com a finalidade de ajudar a convencer os judeus a aceitar a doutrina. Em Gênesis capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17 e 22, nós vamos encontrar os episódios da vida de Abraão que formam a base, o pano de fundo do que Paulo está falando aqui. Então eu aconselho, irmãos, depois desse estudo, vocês vão lá, deem uma lida nesses capítulos para vocês verem a conversa que Deus teve com Abraão, as promessas que Deus fez, como se deu todas essas coisas, para que possam aumentar o entendimento que nós vamos falar aqui, porque aqui a gente só vai citar alguma coisa. Mas toda a base do argumento de Paulo no capítulo 4 está sobre esses capítulos, esses versos aqui a respeito de Abraão. Vamos ver aqui, se Abraão fosse justificado pelas obras, ele poderia gloriar-se, pois teria merecido a salvação. Mas ele não foi justificado pelas obras. Vimos isso em Gênesis capítulo 15, verso 6, que diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Essa explicação das obras envolve um salário devido, é uma dívida. Justificação pelas obras significa justificação para aqueles que de fato são merecedores, são considerados inocentes. Aqui eu quero enfatizar que se uma pessoa ela é merecedora de ser salva, é porque ela se considera inocente. E não é o caso, nunca foi, porque em nós não há nenhuma inocência, muito pelo contrário. Né? Não há desculpa nenhuma, todos nós somos pecadores desde a nossa origem. Então, a justificação por obras, ela é refutada porque não há inocente. Mas a justificação, como vimos aqui, o Evangelho, ele envolve a justificação dos ímpios para alcançar o favor divino. Toda a justificação é obra divina, é dádiva do Senhor. É isso que Paulo quer colocar. Quando comparamos esse texto de Romanos com outro texto de Tiago no Novo Testamento, parece haver uma contradição, mas evidentemente não há contradição nas Escrituras. Aqui em Romanos, nós vimos que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Em Tiago, nós vamos ver que Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. Vamos ver aqui, no capítulo 2, no verso 21 a 23, diz o seguinte: por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu essa escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Por que eu quero ressaltar essa afirmação de Tiago? Porque existem algumas doutrinas cristãs que baseiam nessa passagem de Tiago para afirmar que é necessário a obra, juntamente com a fé, para que nós alcancemos a salvação. E isso não é uma verdade. É essencialmente pela fé. Vamos analisar aqui e comparar essas duas passagens. O foco dos dois autores é diferente. Eles olhavam para a mesma pessoa, mas objetivando eventos com características diferentes. O evento era distinto. Nós vimos que o assunto de Romanos é a justificação pela fé. E o assunto de Tiago é a fé que gera obras. Esse olhava para as obras como um resultado da fé. Então, Romanos, Paulo
fala da promessa de uma grande descendência quando Abraão ainda não tinha filho. Trata-se de uma aliança firmada com Deus. Em Tiago, refere-se a um evento em que Deus pede Isaque em sacrifício e Abraão o dá, mas sem ser consumado, pois Deus aceitou a fé de Abraão. Vimos aqui que essas duas passagens, elas não são uma complementando a outra, para que houvesse uma doutrina fé mais obras, mas essencialmente para provar que a fé de Abraão gerou uma obra tal que ele foi capaz de crer a ponto de dar em sacrifício o seu próprio filho. Ele cria que Deus era capaz de ressuscitar os mortos, era capaz de trazer à existência daquilo que não existe. Então essa certeza que Abraão tinha no seu coração gerou uma obra que comprovava a sua fé. Esse é o princípio dessas duas mensagens, a distinção dessas duas mensagens. Eu quero ressaltar isso porque existem doutrinas, volto a dizer, baseados que a salvação é a fé mais obras, e isso não procede, porque são coisas complementares e não para se associarem, tá certo? Então vamos continuar aqui. João Calvino diz que a fé traz justiça, não porque seja a mesma uma virtude, mas porque ela obtém para nós a graça de Deus. Esse é o princípio fundamental que a fé de Abraão nos dá. É crer no Senhor ao ponto dessa graça nos alcançar, porque a confiança é tal que nós depositamos que somos agraciados por Deus, e Ele sabe disso, Ele prescuta o nosso coração. Por isso que a salvação é pela fé. Davi também é uma outra testemunha da justificação pela fé. Importante no discurso, porque é outro respeitado líder judaico. Ele viveu depois da lei de Moisés que foi dada. Vamos ver que através da figura de Davi, vimos que a justificação pela fé envolve o perdão. Deus declara justo o homem quando perdoa. Queridos, é fundamental nós entendermos que o perdão é a parte essencial da justificação. Como eu disse anteriormente, elas não são a mesma coisa. Nas aulas anteriores eu comentei o que é perdão e o que é justificação. Mas ela é a parte essencial. Uma não há sem a outra. Então é nisso que Paulo está colocando Davi como testemunha aqui. Porque Davi, ele tinha a convicção do perdão ser atribuído àquele que é justificado por Deus. Vamos ver aqui, ó. Davi mostra que Deus concedeu perdão no Antigo Testamento, porque sabia que Cristo se ofereceria como um sacrifício perfeito. Vimos isso em Samuel, capítulo 12, verso 13, que diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor o perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Essa afirmação de Natã coloca bem claro que aquele que pecou, confessou o seu pecado, a graça do Senhor vem trazer justiça. O reconhecimento de um coração quebrantado faz toda a diferença para que possamos perpetuar a fé e a graça do Senhor nas nossas vidas. É um exemplo que Davi está dando aqui. Então, tem tudo a ver o perdão com a justificação. Davi, um homem segundo o coração de Deus, demonstra a confiança da graça de Deus para a justificação. No Salmo 32, verso 1, citado por Paulo aí, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, enfatiza isso. Enfatiza que Davi, segundo o coração de Deus, um homem quebrantado, um homem que colocava total confiança no Senhor para todas as batalhas que ele ia enfrentar, todos os desafios da sua vida, ele viveu o princípio da fé do nosso pai Abraão. Ele vivenciou a expectativa e a esperança do Messias, confiando que o Senhor
é o centro de todas as coisas. Por isso que ele foi citado aqui por Paulo, porque o perdão é essencialmente um dos princípios da justificação pela fé. Está intimamente ligado. A imputação da justiça e a absolvição do pecado é uma graça doada por Deus. Nem é buscada e nem é merecida. Ela é dada por Deus. São coisas, são princípios fundamentais. Quem é justificado é perdoado. Quem é perdoado é justificado. Amém, queridos? Então vamos continuar o que Paulo está querendo dizer nos versos 9 ao verso 12. Essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será ela também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda havia sido circuncidado. Então, não foi através da circuncisão que Abraão alcançou a justiça. Ele ainda não era circuncidado. Ele continua, Paulo continua. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isso é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vimos nesses versos que Paulo é bem claro, enfatizando essa questão de fé e circuncisão. Então vamos analisar o que ele está querendo dizer com isso. Os judeus imaginavam que a justificação pela fé era disponível para aqueles que eram circuncidados, somente para essas pessoas. Mas então Paulo faz a pergunta: Abraão era circuncidado quando Deus o justificou? Não, foi antes. A circuncisão era um selo da justiça da fé que já existia. Então Paulo chama atenção aqui. Abraão não foi imputado justiça a ele quando ele estava circuncidado. Foi imputado justiça antes da circuncisão. E é isso que Paulo chama atenção. Vamos prosseguir. Abraão foi justificado antes da circuncisão, tornando-se um modelo de homem de fé, seja para o circuncidado ou para o incircuncidado. Fica bem claro aqui, amados, que tudo isso aconteceu antes da circuncisão e antes da lei. Romanos capítulo 4, verso 13 ao verso 15, Paulo diz o seguinte: a promessa que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da fé, da justiça da fé. Pois se os da lei é o que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. E ele prossegue, dizendo no verso 16 e 17, essa é a razão por que provém a fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. Paulo dá mais uma afirmativa aqui muito interessante que nós vamos analisar. Vamos ver sobre a fé e a lei. É o que diz no capítulo 4, no verso 13 ao verso 17.
A promessa a Abraão não foi dada pela lei. Se a herança se apresentasse através da lei, não haveria herdeiro. Isso anularia a fé e eliminaria também a salvação, porque a lei só aponta a ira. Isso ficou bem claro nas aulas passadas, quando nós analisamos os versos em que Paulo colocava que a lei apontava o pecado. Se não houvesse a lei, nós não iríamos conhecer o pecado. Então a lei aponta o pecado, mas ela não tem a capacidade de anular o pecado, desfazer o pecado. Então vamos prosseguir aqui no entendimento de que todos pecaram, infringiram a lei. Sendo assim, se a promessa fosse pela lei, não haveria ninguém capaz de recebê-la. Justamente porque a lei não tem a finalidade de salvar e nem cumprir promessa. A lei só mostra o pecado e só mostra a condenação e também a formalidade daquilo que agrada ou não agrada a Deus. Ele não tem o papel de justificar e nem de concretizar a promessa. Prosseguindo no entendimento, nós vimos que isso não indica que não existe um padrão de conduta, mas significa que nós não somos dependentes da perfeita obediência para a nossa salvação. Aqui eu chamo a atenção daquilo que nós falamos na aula anterior, de Lutero, que conseguiu sintetizar toda a justificação pela fé. Que a lei nos leva a Cristo e Cristo nos leva à lei. É justamente isso. Quando nós vemos o nosso pecado através da lei, nós vimos a necessidade de um Salvador. O Messias que foi prometido em todo o Antigo Testamento, ele foi cumprido quando nós lemos no Novo Testamento. Ele veio, cumpriu os planos do Senhor. Quando houve esse cumprimento, o Messias nos leva de novo para a lei, porque a lei é o parâmetro daquilo que agrada a Deus. É o parâmetro daquilo que nós devemos buscar para agradar a Deus. Só que a gente não consegue fazer de forma perfeita, porque somos imperfeitos. Mas a graça do Senhor nos ajuda a cumprir a lei da melhor forma possível nas nossas vidas. Então, vale ressaltar isso aqui. Analisando posteriormente, nós vimos que o propósito da lei, tudo que a lei pode fazer é determinar o padrão e definir o castigo. A lei não pode justificar aquele a que desrespeitar essa lei. Vimos que o propósito da promessa é alcançar toda a descendência de Abraão, tanto pela lei quanto pela fé. Então cabe afirmar aqui que vemos a lei que divide e exclui, enquanto a fé une e aproxima. Temos que ter esse entendimento de que a fé, ela faz algo maravilhoso através da graça do Senhor. A lei, ela separa, ela divide, mas a fé une os propósitos, tanto de Deus quanto nós, de sermos bem-aventurados através dele. Vamos continuar. Mas Deus arquitetou para que pudéssemos para que ele pudesse cumprir essa promessa que fosse só pela fé. De modo que Deus estendeu o modo da fé para ampliar a sua promessa aos homens e chamou esse modo de graça, não levando em consideração o que o homem faz, mas observando a fé apenas e mais nada. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele quer encontrar a fé depositada exclusivamente nele. Ele não está preocupado com as nossas obras, ou com aquilo que fazemos, ou fizemos, ou deixamos de fazer. Ele está olhando para o nosso coração, para ver se o nosso coração está depositado confiança exclusiva nele. Por isso que, quando o Senhor Jesus nos alcançou através do sacrifício dele na cruz, ele nos concedeu a graça de sermos salvos, de sermos libertos do pecado, mas quando ele prescuta o nosso coração e vê que a nossa fé foi depositada nele. É algo muito interessante a gente até ressaltar, que nas igrejas primitivas não havia esse costume que hoje nós temos, né, de chegar na frente um pastor, um pregador e perguntar quem quer aceitar o Senhor Jesus, né, como seu Senhor e Salvador.
essa pergunta ela é retórica e ela é às avessas, né? Não somos nós que aceitamos o Senhor Jesus, é Ele que nos aceita. É Ele que chega e nos convence, nos chama, bate na porta do nosso coração e pergunta: vocês querem que eu more e habite no seu coração? Então não somos nós que aceitamos, é Ele que nos aceita. Porque o objetivo é, quando Ele lança esse desejo no nosso coração, se nós aceitarmos o Senhor verdadeiramente, com essa fé depositada exclusivamente nele, é nesse ponto que somos salvos. Existe muita gente nas igrejas, amados, que não são salvos, eles são convencidos. Eles sabem que o Senhor Jesus nos salvou, sabem que o Senhor Jesus tem poder, sabe de todas essas coisas, mas não depositam verdadeira fé, o verdadeiro amor no Senhor. Por quê? Porque ele quer as mãos, né? Olhar as mãos do Senhor, mas não quer o Senhor governando a vida. Isso é diferente, é distinto. Vale ressaltar nesse ponto. Por quê? Porque a fé salvadora é aquela fé que o homem deposita exclusivamente a confiança em Deus. Vamos ver isso mais adiante, vamos detalhar mais um pouco a esse respeito. Então Deus estendeu um modo da fé para ampliar a sua promessa aos homens, né? Ele chamou isso de graça. Mas a promessa ela seria tanto para os judeus como para os gentios, para todos que partilham a fé de Abraão. Porque o propósito principal do nosso Deus sempre foi alcançar toda a humanidade. Não era algo exclusivamente para o povo judaico, era para todos. Vimos aqui no verso 18 e verso 19, Paulo dizendo assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. O que Paulo quer dizer nesses versículos nós vamos analisar agora. A fé e a visão que Paulo coloca aqui. A promessa de Deus a Abraão. Abraão creu contra a esperança. Não tinha filho, a esposa Sara estéril e ambos em idade avançada. Conhecia a impossibilidade humana, mas creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. Olha esse princípio, amados. Nós vamos analisar mais adiante a profundidade que Abraão demonstrou, na fé que ele demonstrou diante das circunstâncias que ele vivia. Uma promessa foi dada e ele creu contra a esperança. A promessa não se referia exclusivamente a herdeiros físicos, volto aqui a ressaltar, mas àquele de fé, então tornando-se ele um pai espiritual de várias nações. Vimos que a atitude de fé que glorifica a Deus é aquela que é direcionada a ele mesmo, sem a interferência da adversidade. Paulo ressalta, através dessa afirmativa que Abraão creu contra a esperança, de que a fé foi depositada exclusivamente em Deus. Essa é a fé semelhante que temos que ter. A origem e o alvo da fé de Abraão é Deus, e não as demais coisas. Ele entendeu pela fé a capacidade de Deus para concretizar a sua promessa. Em resposta a essa atitude de inteira fé, Deus acredita a ele justiça. Então a fé depositada, quando Deus prescuta e analisa e vê que ela é verdadeira, assim é imputada a justiça. É dessa forma que somos justificados também, amados. Quando nós cremos no Senhor Jesus, colocamos a nossa fé totalmente nele, crendo e desejando que ele seja o Senhor das nossas vidas, nesse momento
nós alcançamos a justificação, o perdão dos nossos pecados e temos o penhor dessa aliança que é o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, assim nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Nós vamos ver todas essas passagens, essas afirmativas mais adiante, em nome de Jesus. Com a graça de Deus, nós vamos firmar esse entendimento, que quando a nossa fé é depositada exclusivamente no Senhor, é que nós somos aliançados e alicerçados nessa justiça, nesse sacrifício de Cristo na cruz. Amém, queridos? Então vamos ver que a fé que glorifica, a fé salvadora, ela leva ao reconhecimento do nosso ser, que Deus é soberano e o ato de submissão e entrega da nossa alma aos seus cuidados. Temos essa confirmação em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aqui fica bem claro, né, queridos, que é impossível agradar a Deus aquele que não tem fé. E a fé salvadora é aquela da entrega total ao Senhor. Por isso que quando o Senhor analisa a nossa vida, encontra essa fé, a nossa vida é transformada. Somos feitos nova criatura, porque Ele nos dá a condição, a liberdade de viver a plenitude da obediência do Senhor. Nós não vamos mais ser aprisionados pelo pecado, como nós vimos nas aulas anteriores, que o pecado, quando nós somos entregues ao pecado, nós somos aprisioneiros dele, a gente não consegue sair. Há uma libertação, queridos. Nossos pecados são perdoados e não tem mais prisão. Então, a verdadeira fé é aquela que é exclusivamente colocada no Senhor. Não tem nada que eu possa fazer, ou que você possa fazer, para alcançar essa graça, a não ser pela fé. Confiança e obediência. E as obras é consequência da fé. É aquilo que Tiago está falando lá no seu livro. Não é para acrescentar a obra é consequência da fé. Temos que ter firmeza disso, tá bom? Vamos continuar aqui. Plenamente convencido temos que estar que Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu, mesmo que tudo ao redor diga ao contrário. Por isso que aquele que tem a fé no Senhor, ao orar, ao conversar com o Senhor, cita as promessas de Deus na confiança de que se vai cumprir, porque a promessa é para todo aquele que crê. E nós vamos estudar mais adiante as dádivas que a justificação pela fé nos concede. E essas dádivas é para ser aproveitada e desfrutada. Mas quando a gente não conhece, a gente não desfruta. Por isso que a palavra do Senhor diz que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento para desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu vem com o estudo da palavra de Deus. Isso nos fortalece na questão de que nós agora somos filhos de Deus. Nós não somos mais qualquer um. Nós somos aqueles separados, os santos de Deus, separados para testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Tudo perpassa, amados, por essa fé salvadora, de aceitar o Senhor Jesus como Senhor, Salvador, Supremo das nossas vidas. Amém? Então vamos prosseguir. No capítulo 23 ao verso 25, ele vai... No verso 23 ao verso 25, ele vai encerrar esse capítulo dizendo o seguinte: e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a parte final, muito esperada aqui,
que fala da fé e fala de nós. Vamos ver aqui que Abraão se constitui num modelo para nós, um modelo de fé para nós. A atribuição da justiça pela fé não é imputada somente a Abraão, é para todos que igualmente exercem a fé em Deus e na sua promessa. Da mesma forma, a fé do cristão na morte e ressurreição do Senhor Jesus, Filho de Deus, garante que a promessa de Deus em sua vida também serão cumpridas. Todas as promessas que o Senhor coloca na sua palavra, Ele tem o sim e o amém para todos aqueles que têm a fé depositada no Senhor. Essa fé é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, creu que Ele morreu e ressuscitou. Crer de todo o coração alcança essa graça. Vamos às considerações finais. Nos dias de hoje, somos muito mais abençoados do que Abraão e temos pouco ou nenhum motivo para deixar de crer. Afinal, nós vivemos além da ressurreição e, sobretudo, temos uma Bíblia completa, na qual estão registradas tanto a criação do universo como a ressurreição do Senhor Jesus. Sendo assim, para nós é muito mais razoável crer do que o que foi para Abraão. Precisamos, é claro, confirmar se as promessas que estamos procurando herdar não sejam arrancadas à força do seu contexto bíblico, nem sejam fruto da nossa própria imaginação, mas que se empreguem de fato à nossa vida. Aí sim poderemos apossar delas, até mesmo contra toda esperança humana, confiando na fidelidade e no poder de Deus. Não deixe sua confiança depender do que seu raciocínio lhe diz. Não importa quais são as suas limitações. Naturalmente falando, descobriremos que Deus dá eficácia à nossa vida. Deus não pergunta se somos capazes. Ele só pergunta se estamos dispostos. Se a resposta é sim, não há limites para o que podemos realizar através da fé em Deus. A fé é uma confiança racional. Não se pode crer sem pensar. Somente assim poderemos provar que somos verdadeiros filhos de nosso grande antepassado espiritual. Sendo assim, queridos, nós damos encerrados mais um capítulo, mais uma aula, mais um estudo, sabendo, crendo que o Senhor vai atuar nas nossas vidas para fortalecer esses princípios que foram colocados aqui através dessa carta, através desse capítulo que Paulo reforça a justificação pela fé. Terminamos aqui a primeira unidade, mas vamos na próxima aula dar continuidade a esse estudo. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esses momentos que estamos diante das Escrituras Sagradas, buscando o entendimento delas. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma aula. Peça ao Senhor que venha fortalecer em nós a convicção da salvação pela fé, sabendo, meu Deus, que precisamos colocar a nossa total confiança no Senhor, nossa total expectativa e necessidade em Ti, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer, sem o Senhor nada somos. O Senhor nos alcançou através da Sua infinita misericórdia e a ação do Teu Espírito. Por isso, Senhor, nos convença naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos saber do Senhor para desfrutar da maravilhosa graça que o Senhor tem. Assim eu oro, assim eu agradeço, te louvo e te bendigo por esses momentos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, um abraço grande, um beijo no coração dos irmãos. Não esqueçam de dar os seus comentários, não deixem de fazer as suas perguntas, alguma dúvida que tiver, porque nós estamos aqui para estudar a palavra, sabendo que a verdade nos fortalece, é a verdade da palavra do Senhor. Um beijo, até a próxima aula.